Bom, pessoal, muitas são as dúvidas sobre quais são os indicadores que eu vou implementar no meu serviço de saúde que serão capazes de me entregar performance, resultado, informações para a tomada de decisão. É sempre uma dúvida muito grande e eu sempre digo, tanto aqui no canal quanto em outras consultorias que nós fazemos, junto com a Comerciária e em outros projetos que nós participamos, que sem indicadores, sem conhecimento de números, nós não temos gestão. Pode parecer cruel demais falar assim, mas é a grande verdade. E hoje, qualquer que seja o serviço de saúde, seja uma clínica, um laboratório, um consultório de um profissional individual, o que quer que seja, você precisa controlar números. Se você não controla esses números, você não sabe se tem lucro, você não sabe se está crescendo, você não sabe se tem algum tipo de retorno financeiro, porque uma das queixas que eu vejo médicos, dentistas mais tendo é: eu trabalho, trabalho, trabalho e não vejo dinheiro no final do mês. Mas isso é falta de indicadores, é falta de mergulhar nos números. E pode ser que você não consiga ou não tenha um sistema para isso, mas no mercado você tem opções. Uma delas é contratar o nosso serviço, gestão por assinatura, que é um serviço em que nós ajudamos você na gestão do seu consultório, da sua clínica. Então, nós vamos saber buscar as informações e ajudar você a implementar processos e tecnologias que vão te dar essa informação e mensalmente a gente vai acompanhar com vocês. Ou você mesmo pode fazer isso por meio de um software de gestão junto com a secretária, junto com o colaborador, tem várias formas de fazer. Mas o objetivo nosso aqui hoje é trazer quais são os números ou indicadores que vocês precisam começar a monitorar a partir de agora. Então, a partir de agora, você vai implementar isso no seu consultório para começar a enxergar resultado, desenhar estratégia, pensar em crescimento e começar a colher os resultados. Primeiro, nós temos 5 tipos de indicadores que nós dividimos aqui no nosso processo. Podem ser 4, podem ser 5, não interessa. A questão aqui são os tipos de indicadores que são voltados ao atendimento e experiência do cliente, comercial e vendas, financeiros, institucionais e indicadores de produção e setores técnicos. Então, se eu estou trabalhando a experiência do meu paciente, do meu cliente, eu tenho que medir o tempo de atendimento, a taxa de conversão do atendimento ao agendamento. Então, por exemplo, eu tenho uma campanha rodando hoje no Instagram para gerar agendamentos de consultas. E nessa campanha eu posso receber 10 leads, 10 oportunidades, mas apenas 3 agendaram. Então eu tenho uma taxa de conversão de 30%. Isso ajuda você a entender, junto com a sua equipe de marketing, se os leads que estão chegando têm qualidade, são qualificados e principalmente se a sua equipe tem capacidade de converter eles. Ou mesmo entender outros fatores, como preço muito alto, sobre às vezes ali uma proposta de valor que não foi devidamente esclarecida. São, são indicadores muito importantes. No show, que é o paciente que agenda e não vai. O tempo de espera na recepção. Hoje nós temos até um case na Comerciária de consultoria de um processo longo que o paciente tem que aguardar, desde o momento que ele pega a senha num totem ali de autoatendimento, até ele aguardar e fazer um exame diagnóstico por imagem. Então, nós temos essa mensuração de tempo. Então, em períodos de crescimento, a gente nota que o tempo de atendimento ele costuma ser maior, mas depende muito do que eu estou medindo e do que nós estamos, de fato, tratando ali. Nós temos o NPS ou CSAT, que são 2 exemplos de indicadores de experiência. Então, é a famosa pesquisa de satisfação. O NPS, ele coloca a nota de 0 a 10 e a pergunta é de 0 a 10 quanto que ele votaria e nos indicaria para amigos e familiares. E o CSAT, que é aquela métrica de 5 avaliações, 5 estrelas, de 1 a 5, que depois a gente pode trazer um conteúdo falando mais específico dessas 2 métricas. Mas não interessa, pode ser o Google, pode ser um formulário de papel, mas você precisa mensurar isso. E eu indico que você faça isso em 2 etapas, em 2 processos. Um de forma receptiva e o outro de forma ativa. Ativa é você enviar uma mensagem para o cliente, é, acho que um prazo interessante para você, entre 24 horas e 48 horas, está bem recente o atendimento, e você ter uma forma que ele avalie, talvez até sem perguntar. Por exemplo, uma clínica grande, você pode colocar QR codes nos corredores para que o cliente avalie. É uma forma que você pode trabalhar também. Indicadores de vendas e comercial, ou seja, que eu quero ver o negócio acontecer.
Então, eu posso colocar a quantidade de leads que eu consigo trazer por canal, por origem, ou seja, eu tenho aqueles 4 processos comerciais que eu já expliquei em um vídeo nosso, que está aqui disponível no canal, que eu posso entender o seguinte: eu tenho o canal via rede social, eu tenho o canal via Google, eu tenho o canal via parceiros, o canal via plano de saúde. Eu preciso monitorar e mensurar a quantidade de clientes que vêm para mim ou possíveis clientes que eu converti em agendamento em atendimento ou não. Eu tenho que ter um indicador de conversão de vendas, ou seja, clínica odontológica de estética e cirurgia plástica são bons exemplos. Eu preciso entender de todos os orçamentos que eu gerei, quantos eu converti, quantos ainda estão em aberto. Porque se eu tenho os que eu converti, eu tenho a minha taxa de conversão. Se eu tenho mensurado aqueles que eu não converti, eu posso trabalhar ali questão de ficar em cima do paciente para entender por que ele ainda não fechou, tentar ajudar ele a esclarecer alguma dúvida, entender se o problema é preço, forma de pagamento. Esses indicadores, para mim, é o mais importante de um consultório hoje. O ticket médio, que é um indicador também padrão, e você pode classificar ele da mesma forma que a conversão de vendas, por produto, por consulta, por um procedimento de botox, pelo procedimento de clareamento. Eu posso fazer isso de forma fragmentada, mas é importante que eu faça. E posso ter ele geral também, por especialidade. Quanto mais ele for fragmentado, mais informações você tem. Ticket médio de convênio particular, ticket médio quando vem o paciente indicado, que é aquele normalmente que você dá algum tipo de desconto, algum benefício para ele. Importante. Custo de aquisição de cliente, né? Que é o famoso CAC, custo de aquisição do cliente. Que eu pego o investimento em comercial e marketing e divido ele pela quantidade de clientes que compraram. Então, eu faço uma campanha de R$100 que me atrai 4 pessoas. Então, cada lead me custou R$25. Mas somente uma fechou. Então, esse cliente me custou R$100. Quanto que ele deixa comigo? R$300? Provavelmente é um retorno legal. Mas se ele deixou R$50, peraí, é um cliente que pode ser recorrente ou não. Então, nós precisamos avaliar esse LTV, né, que é o Lifetime Value, que é o indicador que vai me dizer durante aquele período que ele compra, quanto que ele deixa. E esse período pode ser mensal, trimestral, semestral, anual e whatever. E a taxa de recompra. Esse é um outro indicador que serviços de saúde sempre tem muita dificuldade de mensurar, que é o quê? Exames laboratoriais. A gente sabe que a média de tempo em que as pessoas vão até o laboratório fazer exames é uma média de uma vez por ano, um check-up anual de saúde, seja o homem, mas principalmente a mulher, que inclusive precisa fazer isso com o seu ginecologista. Mas eu posso fazer isso, por exemplo, eu tenho uma clínica odontológica que presta serviços odontológicos e harmonização facial. Então, o cliente que veio fazer um canal, ele pode fazer clareamento, pode fazer a limpeza de manutenção, a cada 6 meses ele pode fazer um botox, depois de algum tempo ele pode fazer manutenção dos procedimentos do rosto. Isso é manter o cliente comprando. Talvez isso seja tão difícil quanto trazer um cliente novo. Várias pessoas falam de várias formas, mas infelizmente, eu acho que é mais difícil manter o cliente comprando mais do que trazer um novo. Porque muitas vezes o tipo de cliente que você tem diz como que você está posicionado e como que você capta seus pacientes. Porque se chegam pacientes que só compram limpeza e não compram outro, será que é o melhor cliente para você atender? No caso do exemplo, de novo, da clínica odontológica que tem a harmonização facial. Agora vamos passar para os indicadores financeiros, receita, faturamento mensal. Pode ter por semana, pode ter por dia. É muito importante monitorar, principalmente para quem tem meta. O lucro, que é outro indicador tão polêmico quanto. Inadimplência dos clientes. Então, por exemplo, um laboratório tem planos de saúde que podem estar com pagamento atrasado. Eu preciso monitorar. Empresas que compram o meu serviço podem estar com pagamento atrasado. Pode ser paciente que está fazendo tratamento contínuo que ele tem que pagar e muitas vezes você facilita para ele aquele pagamento. Para ter zero inadimplência, o ideal sempre é vender no cartão de crédito parcelado, entendendo a sua margem de lucro em comparação com as taxas da maquininha de cartão e de adiantamento, mas aqui é um ponto um tanto polêmico, mas sim, inadimplência de clientes é um indicador estratégico que pode estar dando muito problema para você. Os custos, então eu tenho que todos os meses mensurar todos os meus custos, posso classificar como fixo e variável,
Posso colocar como custos vinculados diretamente ali à operação, separados custos fixos, mas colocar, por exemplo, custos de materiais odontológicos versus materiais estéticos. Você pode dividir sim, mas basicamente é custo fixo e variável. E o retorno dos investimentos, que é um outro indicador também bem complexo de mensurar, que é eu entender o que eu gastei e quanto que isso me trouxe de retorno. E os indicadores institucionais, que poderiam ser chamados de indicadores de RH, que é o turnover, que é a movimentação de pessoas dentro do seu negócio. Se sai gente e entra o tempo todo, provavelmente tem alguma coisa de errado aí, não faz sentido ter uma mudança tão grande. Indicadores de treinamento e desenvolvimento, então eu sempre prego que temos que ter treinamentos mensais para equipes de atendimento, equipes técnicas, equipes que fazem a parte de enfermagem com o paciente. Tem que ter, gente, treinamento todo mês. Clima interno para clínicas e serviços de diagnóstico por imagem, laboratórios maiores, é importante o RH fazer esse trabalho. E nós temos ali, por exemplo, o Google, avaliação no Google, avaliação no Doctoralia para médicos dentistas que usam, indicador de participação em eventos, e vários outros indicadores que a gente pode tratar, desde que esse indicador mensure resultado. Se for simplesmente para mensurar quantidade, eu acho um pouco complicado. A gente precisa começar a buscar por resultados. E indicadores de produção, que aí são exemplos aqui que eu trouxe para quem é laboratório, para quem tem algum tipo de produção, como não conformidades, produtividade, perdas e prejuízos, taxa de erro, prazo de liberação de entrega dentro do prazo combinado e indicadores de qualidade. Aqui, no caso no caso de serviços de saúde, nós temos duas situações: serviços de diagnóstico por imagem e laboratórios, que tem questão de prazo de entrega, controle de qualidade. Tudo isso é importante que você tenha. Se você entrega demais fora do prazo, possivelmente esse cliente não volta depois. E se lá atrás, igual eu comentei, que muitas empresas não mensuram a recompra, possivelmente a não recompra é decorrente de algum tipo de atraso de entrega de resultado ou não cumprimento de alguma coisa que foi combinado. Então, é uma forma até de você mapear a sua experiência em 360. Como eu falei no caso das pesquisas de satisfação, é legal você ter sempre dois processos. Aquele que você pergunta o paciente, você fala com ele, vai até ele, e o outro processo, que é aquele processo que ele avalia por conta própria. No Google, eu coloco QR Codes nos corredores da clínica e ele aponta o celular e responde. Inclusive, lá na consultoria da Comerciário, nós temos esse serviço, nós implementamos esses processos e a gente sempre coloca com prioridade dois processos. Novamente, processo que nós, o serviço, vamos atrás do cliente e aquele que a gente deixa ele à vontade para fazer. Pessoal, esses foram os nossos indicadores, as nossas indicações de indicadores, até para apresentar esse conceito também que é muito importante. E, no fundo, somente dois indicadores são aqueles que mais importam: cliente satisfeito e margem de lucro. Sem cliente satisfeito, não tem cliente que volta e nem tem captação de novos clientes que buscam indicação e referência. E sem margem de lucro, o negócio não para de pé.